baseado no livro Iniciação, Humana e Solar capítulo 17. Diversidades de iniciações. Os comentários são de Michael Robbins. Iniciações maiores e menores. Comentário. Devemos observar cuidadosamente a terminologia. Quando o termo iniciação maior é usado, nem sempre significa a mesma coisa em vários contextos. Às vezes, apenas as iniciações que começam com a terceira são consideradas maiores, mas outras vezes, todas as iniciações manásicas que começam com a iniciação do nascimento são consideradas maiores. Para determinar exatamente o que se quer dizer, o contexto deve ser examinado cuidadosamente. Voltando ao texto. Ao lidar com esta questão das diversidades de iniciações, pode ser valioso para o estudante lembrar que o grande momento em que um homem passou do reino animal para o humano, que é chamado em muitos livros de ocultismo de momento de individualização, foi em si uma das maiores de todas as iniciações. Comentário. Podemos dizer que cada transição de um reino da natureza para outro é um momento de grande iniciação. Os tipos de iniciações com as quais estamos mais familiarizados significam a transição do ser humano do quarto reino, o reino humano, para o quinto ou reino das almas. A individualização do homem animal, produzindo assim o quarto reino da natureza em nosso planeta, foi, da perspectiva do logos planetário, também uma iniciação significativa. Qualquer entrar em uma nova fase de experiência e atividade é uma iniciação. Voltando ao texto. A individualização é a apreensão consciente pelo eu da sua relação com tudo que constitui o não-eu, e neste grande processo iniciático, como em todos os posteriores, o despertar da consciência é precedido por um período de desenvolvimento gradual. Comentário. Aqui está uma excelente definição de individualização. Para que esta apreensão consciente ocorra, o eu deve ver ou registrar no campo da consciência duas coisas, o não-eu e ele próprio. Voltando ao texto. O despertar é instantâneo no momento da autorrealização pela primeira vez e é sempre sucedido por outro período de evolução gradual. Comentário. Deca está nos dizendo que o momento da autorrealização é uma experiência instantânea seguida por um longo período em que a consciência dentro desta nova realização se desenvolve lentamente. A individualização, portanto, constitui um choque para a consciência. O mesmo pode ser dito da iniciação. De repente, vemos o que nunca vimos antes. O período de preparação, consciente ou inconsciente, que leva a esta revelação repentina é geralmente longo, embora dependa da iniciação em discussão. O período entre a individualização e a primeira iniciação é extremamente longo, levando milhões de anos. O período entre a individualização e a primeira iniciação é extremamente longo, levando milhões de anos. A primeira e a segunda iniciação levarão provavelmente milhares de anos. O período entre o segundo e o terceiro e o quarto pode, dizem-nos, ser cumprido mesmo durante uma vida. No entanto, todos os períodos preparatórios são longos quando comparados com o momento da nova realização. Voltando ao texto. Este período de evolução gradual, por sua vez, conduz a uma crise posterior que é chamada de iniciação. Num caso, temos iniciação na existência autoconsciente, no outro, iniciação na existência espiritual. Comentário. A individualização é a iniciação à existência autoconsciente. Iniciação, como costumamos usar o termo, é a entrada na existência espiritual ou na existência espiritualmente consciente. Voltando ao texto. Essas realizações, ou expansões de consciência aprendidas, estão sob a lei natural. Comentário. Às vezes é possível que a consciência se expanda sem que a consciência, ou o eu dentro da consciência, registre que houve uma expansão. O crescimento é a ordem natural das coisas. Voltando ao texto. E venha no devido tempo para todas as almas, sem exceção. Comentário. A questão é saber se este período natural pode ser antecipado. A expansão da consciência virá, dizem-nos, mas pode ser acelerada pela adesão inteligente a um programa de treinamento que facilite esta abertura. Voltando ao texto. Em menor grau, eles são vivenciados diariamente por todo ser humano, à medida que seu domínio mental da vida e da experiência cresce gradualmente. Mas eles só se tornam iniciações na sabedoria, em oposição às expansões do conhecimento, quando o conhecimento adquirido é. Comentário. Deca está a dizer-nos que a expansão da consciência é um processo natural, mesmo diário ou talvez a cada hora. As iniciações são grandes expansões de consciência que devem ser diferenciadas das expansões menores de consciência de várias maneiras. Deca começa chamando aqueles tipos de expansões que são iniciações de iniciações na sabedoria. O conhecimento é sempre adquirido numa expansão de consciência. Se uma expansão for uma iniciação à sabedoria, o conhecimento adquirido terá as seguintes características.
Voltando ao texto. Procurator Conscientment. Comentário. A verdadeira iniciação não é acidental. É o resultado de uma busca longa, deliberada e intencional que abrange, na maioria dos casos, várias vidas. Voltando ao texto. Aplicado abnegadamente à vida. Comentário. A atitude do verdadeiro iniciado é de autossacrifício. Sem o sacrifício do eu inferior e elementar, não há iniciação na sabedoria. Voltando ao texto. Usado voluntariamente no serviço a outros. Comentário. Este ponto é semelhante ao anterior. O eu é sacrificado para aplicar o conhecimento adquirido com o propósito de servir aos outros. Isso é feito de boa vontade. Voltando ao texto. Utilizado de forma inteligente no lado da evolução. Comentário. A evolução não é apenas um processo microcósmico, mas aplica-se ao desenvolvimento do planeta e dos seus vários reinos. O verdadeiro iniciado na sabedoria utiliza o conhecimento adquirido através da sua consciência em expansão, promovendo os fins maiores do contexto planetário em que está imerso. Eventualmente, quando ele tiver conhecimento e poder suficiente, ele será capaz de ajudar o planeta inteiro com o conhecimento adquirido. Faz parte da sabedoria procurar de forma inteligente promover o bem-estar do todo. Quando alguém usa o conhecimento adquirido apenas para o bem-estar do eu inferior, não é um iniciado na sabedoria. Devemos notar, iniciados no caminho da mão esquerda. Voltando ao texto. Somente almas com certa experiência e desenvolvimento fazem todas essas 4 coisas de forma consistente e constante, e assim transmutam conhecimento em sabedoria e experiência em qualidade. Comentário. Espera-se que o verdadeiro iniciado use o seu conhecimento de forma positiva, tanto de forma consistente como constante. Ele tem 2 tarefas transmutadoras. A transmutação do conhecimento em sabedoria. Isto é conseguido em grande parte sob a influência do planeta Vênus, que está tão intimamente associado ao seu anjo solar. A transmutação da experiência em qualidade. Este é o processo pelo qual a experiência é quintessencializada para que possa ser elevada como qualidade ao corpo causal. Novamente Vênus está envolvido, desta vez na sua natureza alquímica. Voltando ao texto. O homem comum transmuta a ignorância em conhecimento e a experiência em faculdade. Comentário. Esta é uma transmutação pela qual a experiência consciente nos 3 mundos é elevada aos átomos permanentes como uma capacidade aprimorada de atuação nos 3 mundos. Mas o indivíduo comum não pretende transmutar o conhecimento em sabedoria, o que, de certa forma, é o conhecimento amplamente aplicável em todos os tempos e em todos os lugares. É também uma compreensão ampliada do que o conhecimento pretende produzir no longo prazo. A sabedoria pode ser considerada, portanto, o destino do conhecimento. Voltando ao texto. Seria útil se todos nós ponderássemos sobre a diferença entre qualidade inerente e faculdade inata. Uma é a própria natureza de Buddhi, ou sabedoria, e a outra de manas, ou mente. A união destes 2, através do esforço consciente do homem, resulta numa iniciação importante. Comentário. A qualidade resulta da generalização do corpo docente. Aquele que desenvolveu muitas faculdades mentais torna-se, finalmente, qualificado. A partir da qualidade estabelecida, podem ser geradas faculdades necessárias em qualquer situação. DK nos dá um ponto importante. A união da qualidade inerente e da faculdade inata, através de um esforço consciente, resulta numa iniciação importante. A qualidade inerente proporciona uma atmosfera de compreensão na qual a faculdade inata pode ser corretamente aplicada. Existe algo que é ser capaz de fazer algo e ainda assim não ter a compreensão e a habilidade para fazer isso com sabedoria e com respeito pelo contexto em que é realizado. Faremos o que DK sugere e ponderaremos sobre a distinção. Voltando ao texto. Esses resultados, a realização de uma iniciação maior, são obtidos de 2 maneiras. Primeiro, pelo esforço independente do próprio homem, que o leva, no devido tempo, a encontrar seu próprio centro de consciência, a ser guiado e conduzido pelo governante interno ou ego inteiramente, e desvendar, através de esforço extenuante e esforço doloroso, o mistério do universo, que está oculto na substância material energizada por Forrá. Comentário. O primeiro dos processos conducentes à iniciação é originado pelo próprio aspirante candidato e é prosseguido por seu próprio poder. Tabulemos o trabalho inicial do aspirante à iniciação. O aspirante trabalha sem ajuda. Através de seus esforços, ele encontra seu próprio centro de consciência. Ele aprende a ser guiado inteiramente por seu governante interno do ego. Sozinho e sem ajuda, e através de um esforço árduo, ele começa a desvendar o mistério do universo,
aquele aspecto do mistério que está oculto na substância material energizada por Forrar. Voltando ao texto. Em segundo lugar, pelos esforços de um homem, complementados pela cooperação inteligente e amorosa dos conhecedores da raça, os mestres da sabedoria. Neste caso, o processo é mais rápido, pois um homem fica sob instrução, se assim o desejar, e subsequentemente, quando ele tiver fornecido as condições adequadas, será colocado à sua disposição o conhecimento e a ajuda daqueles que alcançaram. Comentário. O aspirante ou candidato terá sua tarefa facilitada pela suplementação dos mestres da sabedoria se fornecer as condições sob as quais o seu apoio possa ser dado. Voltando ao texto. Para aproveitar esta ajuda, ele tem que trabalhar com o material do seu próprio corpo, construindo o material correto numa forma ordenada, e tem, portanto, que aprender a discriminar na escolha da matéria e compreender as leis da vibração e da construção. Comentário. Esta parte do trabalho do aspirante está relacionada com os signos de terra na astrologia e especialmente com o poder discriminativo de Virgem. As capacidades de Vulcano, um planeta de construtividade duradoura, são necessárias e também as do sétimo raio construtivo e ordenado. Comecemos a tabular a tarefa do aspirante à medida que ele começa a se preparar para o tipo de ajuda e apoio que pode ser oferecido pela hierarquia da luz. O aspirante deve trabalhar com a matéria do seu próprio corpo. O aspirante se depara com o material substância de sua própria natureza lunar. Inicialmente, estará numa condição impura e inadequada. Essa condição deve ser melhorada. Ele deve transformar o material correto em uma forma ordenada. O material certo deve ser fornecido através do processo de eliminação e seletividade. De certa forma, ele deve aprender o que comer, o que respirar, o que, em geral, ingerir e também o que jogar fora. Isso é discriminação na escolha da matéria. Ele deve compreender as leis da vibração e alinhar sua vida com vibrações mais elevadas e não com vibrações mais baixas. Ele também deve compreender as leis de construção que envolverão a capacidade de estabilizar padrões de energia e de trabalhar ritmicamente com ciclos. Voltando ao texto. Isto implica o domínio, em certa medida, das leis que governam os aspectos de Brahma e Vishu. Comentário. O aspirante está trabalhando com os aspectos de Vishu no campo de Brahma. Voltando ao texto. Significa uma faculdade de vibrar com precisão atômica e o desenvolvimento da qualidade de atratividade, que é a base da construção ou aspecto de Vishu. Comentário. Aqui estão alguns requisitos relacionados ao aspecto Vishu. Vibrar com precisão atômica. A lei sistêmica da vibração está envolvida nesta conquista, assim como a energia do planeta Vulcano, diretamente associada ao fator vibração. Se ele puder vibrar dessa forma, isso significará a capacidade de se harmonizar com as estruturas energéticas nas quais sua sorte está inserida. Ele exige a qualidade da atratividade. Esta é uma qualidade da alma relacionada ao segundo raio construtivo. Com base no magnetismo atrativo, ele pode construir o seu sistema, os grupos dos quais participa e a comunidade e nação mais amplas. Ele eventualmente se torna um agente construtivo na construção de melhores relações dentro da raça humana. Lembremos-nos de que ao discutir o que o aspirante deve fazer para alcançar a iniciação, estamos discutindo a união da qualidade inerente relacionada ao aspecto Vishu e ao segundo raio, e a faculdade inata relacionada ao aspecto Brahma e ao terceiro raio. Voltando ao texto. Ele tem que equipar, também, seu corpo mental para que possa ser um explicador e transmissor, e não um fator impeditivo como agora. Comentário. DK avalia o papel do corpo mental na vida do indivíduo médio. É um fator dificultador e não um fator luminoso, explicando e transmitindo a sabedoria. Até agora abordamos os requisitos relativos à qualidade da matéria substância no seu sistema energético. Essa qualidade deve ser melhorada. Também discutimos o grau e a qualidade do seu magnetismo. O magnetismo afeta principalmente o corpo astral e aumenta à medida que a energia da alma penetra na personalidade. Agora nosso foco é equipar o corpo mental. Voltando ao texto. Ele também deve desenvolver atividades em grupo e aprender a trabalhar de forma coordenada com outras unidades. Comentário. Esta habilidade definitivamente está de acordo com a energia magnética de Vishu. O aspirante começa a responder ao impulso aquariano e a trabalhar com o sétimo raio coordenador e organizador. A iniciação é, essencialmente, um processo grupal e o verdadeiro iniciado está sempre relacionado construtivamente com seu grupo. Voltando ao texto. Estas são as coisas principais que um homem deve realizar ao longo do caminho da iniciação, mas quando ele tiver trabalhado nelas, ele encontrará o caminho, isso ficará claro para ele, e ele então se juntará às fileiras dos conhecedores.
Comentário. O aspirante à iniciação, o candidato à iniciação, deve trabalhar constantemente para se tornar qualificado para o aprimoramento vibratório que a iniciação representa. Saturno, o planeta do trabalho, é também um planeta líder do discipulado. Antes de um homem ser iniciado, ele não é um conhecedor. Ele não vê. Em vez disso, ele sente que tateia seu caminho em direção a uma maior liberdade. Voltando ao texto. Outro ponto a ser lembrado é que este esforço para fazer as pessoas cooperarem de forma inteligente com a hierarquia e treiná-las para se juntarem às fileiras da loja é, como apontado anteriormente, um esforço especial, inaugurado na época da Atlântida e continuado até hoje. Desta vez, feito pela hierarquia do planeta, e tem em grande parte a natureza de um experimento. Comentário. Lemos em outros textos como o programa de iniciação foi inaugurado nos tempos atlantes. Naqueles dias, a inteligência da raça tinha atingido um grau de elevação suficiente para tornar isto possível. Notamos que existe algum grau de pressão aplicado. O esforço da hierarquia é fazer com que as pessoas cooperem de forma inteligente com elas e treiná-las para se juntarem às fileiras da loja. Comentário. DK está a dizer-nos que a expansão da consciência é um processo natural, mesmo diário ou talvez a cada hora. As iniciações são grandes expansões de consciência que devem ser diferenciadas das expansões menores de consciência de várias maneiras. DK começa chamando aqueles tipos de expansões que são iniciações de iniciações na sabedoria. O conhecimento é sempre adquirido numa expansão de consciência. Se uma expansão for uma iniciação à sabedoria, o conhecimento adquirido terá as seguintes características. Voltando ao texto. Procurator Conscientment. Comentário. A verdadeira iniciação não é acidental. É o resultado de uma busca longa, deliberada e intencional que abrange, na maioria dos casos, várias vidas. Voltando ao texto. Aplicado abnegadamente à vida. Comentário. A atitude do verdadeiro iniciado é de autossacrifício. Sem o sacrifício do eu inferior e elementar, não há iniciação na sabedoria. Voltando ao texto. Usado voluntariamente no serviço a outros. Comentário. Este ponto é semelhante ao anterior. O eu é sacrificado para aplicar o conhecimento adquirido com o propósito de servir aos outros. Isso é feito de boa vontade. Voltando ao texto. Utilizado de forma inteligente no lado da evolução. Comentário. A evolução não é apenas um processo microcósmico, mas aplica-se ao desenvolvimento do planeta e dos seus vários reinos. O verdadeiro iniciado na sabedoria utiliza o conhecimento adquirido através da sua consciência em expansão, promovendo os fins maiores do contexto planetário em que está imerso. Eventualmente, quando ele tiver conhecimento e poder suficiente, ele será capaz de ajudar o planeta inteiro com o conhecimento adquirido. Faz parte da sabedoria procurar de forma inteligente promover o bem-estar do todo. Quando alguém usa o conhecimento adquirido apenas para o bem-estar do eu inferior, não é um iniciado na sabedoria. Devemos notar, iniciados no caminho da mão esquerda. Voltando ao texto. Somente almas com certa experiência e desenvolvimento fazem todas essas 4 coisas de forma consistente e constante, e assim transmutam conhecimento em sabedoria e experiência em qualidade. Comentário. Espera-se que o verdadeiro iniciado use o seu conhecimento de forma positiva, tanto de forma consistente como constante. Ele tem 2 tarefas transmutadoras, a transmutação do conhecimento em sabedoria. Isto é conseguido em grande parte sob a influência do planeta Vênus, que está tão intimamente associado ao seu anjo solar. A transmutação da experiência em qualidade. Este é o processo pelo qual a experiência é quintessencializada para que possa ser elevada como qualidade ao corpo causal. Novamente Vênus está envolvido, desta vez na sua natureza alquímica. Voltando ao texto. O homem comum transmuta a ignorância em conhecimento e a experiência em faculdade. Comentário. Esta é uma transmutação pela qual a experiência consciente nos 3 mundos é elevada aos átomos permanentes como uma capacidade aprimorada de atuação nos 3 mundos. Mas o indivíduo comum não pretende transmutar o conhecimento em sabedoria, o que, de certa forma, é o conhecimento amplamente aplicável em todos os tempos e em todos os lugares. É também uma compreensão ampliada do que o conhecimento pretende produzir no longo prazo. A sabedoria pode ser considerada, portanto, o destino do conhecimento. Voltando ao texto. Seria útil se todos nós ponderássemos sobre a diferença entre qualidade inerente e faculdade inata. Uma é a própria natureza de Buddhi, ou sabedoria, e a outra de Manas, ou mente. A união destes 2, através do esforço consciente do homem, resulta numa iniciação importante. Comentário.
A qualidade resulta da generalização do corpo docente. Aquele que desenvolveu muitas faculdades mentais torna-se, finalmente, qualificado. A partir da qualidade estabelecida, podem ser geradas faculdades necessárias em qualquer situação. DK nos dá um ponto importante. A união da qualidade inerente da faculdade inata, através de um esforço consciente, resulta numa iniciação importante. A qualidade inerente proporciona uma atmosfera de compreensão na qual a faculdade inata pode ser corretamente aplicada. Existe algo que é ser capaz de fazer algo e ainda assim não ter a compreensão e habilidade para fazer isso com sabedoria e com respeito pelo contexto em que é realizado. Faremos o que DK sugere e ponderaremos sobre a distinção. Voltando ao texto. Esses resultados, a realização de uma iniciação maior, são obtidos de duas maneiras. Primeiro, pelo esforço independente do próprio homem, que o leva, no devido tempo, a encontrar seu próprio centro de consciência, a ser guiado e conduzido pelo governante interno ou ego inteiramente, e desvendar, através de esforço extenuante e esforço doloroso, o mistério do universo, que está oculto na substância material energizada por Forrar. Comentário. O primeiro dos processos conducentes à iniciação é originado pelo próprio aspirante candidato e é prosseguido por seu próprio poder. Tabulemos o trabalho inicial do aspirante à iniciação. O aspirante trabalha sem ajuda. Através de seus esforços, ele encontra seu próprio centro de consciência. Ele aprende a ser guiado inteiramente por seu governante interno do ego. Sozinho e sem ajuda, e através de um esforço árduo, ele começa a desvendar o mistério do universo, aquele aspecto do mistério que está oculto na substância material energizada por Forrar. Voltando ao texto. Em segundo lugar, pelos esforços de um homem, complementados pela cooperação inteligente e amorosa dos conhecedores da raça, os mestres da sabedoria. Neste caso, o processo é mais rápido, pois um homem fica sob instrução, se assim o desejar, e subsequentemente, quando ele tiver fornecido as condições adequadas, será colocado à sua disposição o conhecimento e a ajuda daqueles que alcançaram. Comentário. O aspirante ou candidato terá sua tarefa facilitada pela suplementação dos mestres da sabedoria se fornecer as condições sob as quais o seu apoio possa ser dado. Voltando ao texto. Para aproveitar esta ajuda, ele tem que trabalhar com o material do seu próprio corpo, construindo o material correto numa forma ordenada, e tem, portanto, que aprender a discriminar na escolha da matéria e compreender as leis da vibração e da construção. Comentário. Esta parte do trabalho do aspirante está relacionada com os signos de terra na astrologia e especialmente com o poder discriminativo de Virgem. As capacidades de Vulcano, um planeta de construtividade duradoura, são necessárias, e também as do sétimo raio construtivo e ordenado. Comecemos a tabular a tarefa do aspirante à medida que ele começa a se preparar para o tipo de ajuda e apoio que pode ser oferecido pela hierarquia da luz. O aspirante deve trabalhar com a matéria do seu próprio corpo. O aspirante se depara com o material substância de sua própria natureza lunar. Inicialmente, estará numa condição impura e inadequada. Essa condição deve ser melhorada. Ele deve transformar o material correto em uma forma ordenada. O material certo deve ser fornecido através do processo de eliminação e seletividade. De certa forma, ele deve aprender o que comer, o que respirar, o que, em geral, ingerir e também o que jogar fora. Isso é discriminação na escolha da matéria. Ele deve compreender as leis da vibração e alinhar sua vida com vibrações mais elevadas e não com vibrações mais baixas. Ele também deve compreender as leis de construção, que envolverão a capacidade de estabilizar padrões de energia e de trabalhar ritmicamente com ciclos. Voltando ao texto. Isto implica o domínio, em certa medida, das leis que governam os aspectos de Brahma e Vishu. Comentário. O aspirante está trabalhando com os aspectos de Vishu no campo de Brahma. Voltando ao texto. Significa uma faculdade de vibrar com precisão atômica e o desenvolvimento da qualidade de atratividade, que é a base da construção ou aspecto de Vishu. Comentário. Aqui estão alguns requisitos relacionados ao aspecto Vishu. Vibrar com precisão atômica. A lei sistêmica da vibração está envolvida nesta conquista, assim como a energia do planeta Vulcano, diretamente associada ao fator vibração. Se ele puder vibrar dessa forma, isso significará a capacidade de se harmonizar com as estruturas energéticas nas quais sua sorte está inserida. Ele exige a qualidade da atratividade. Esta é uma qualidade da alma relacionada ao segundo raio construtivo. Com base no magnetismo atrativo, ele pode construir o seu sistema, os grupos dos quais participa e a comunidade e nação mais amplas. Ele eventualmente se torna um agente construtivo na construção de melhores relações dentro da raça humana.
Lembremos-nos de que ao discutir o que o aspirante deve fazer para alcançar a iniciação, estamos discutindo a união da qualidade inerente relacionada ao aspecto Vishu e ao segundo raio, e a faculdade inata relacionada ao aspecto Brahma e ao terceiro raio. Raio. Voltando ao texto. Ele tem que equipar, também, seu corpo mental para que possa ser um explicador e transmissor, e não um fator impeditivo como agora. Comentário. DK avalia o papel do corpo mental na vida do indivíduo médio. É um fator dificultador e não um fator luminoso, explicando e transmitindo a sabedoria. Até agora abordamos os requisitos relativos à qualidade da matéria-substância no seu sistema energético. Essa qualidade deve ser melhorada. Também discutimos o grau e a qualidade do seu magnetismo. O magnetismo afeta principalmente o corpo astral e aumenta à medida que a energia da alma penetra na personalidade. Agora nosso foco é equipar o corpo mental. Voltando ao texto. Ele também deve desenvolver atividades em grupo e aprender a trabalhar de forma coordenada com outras unidades. Comentário. Esta habilidade definitivamente está de acordo com a energia magnética de Vishu. O aspirante começa a responder ao impulso aquariano e a trabalhar com o sétimo raio coordenador e organizador. A iniciação é, essencialmente, um processo grupal e o verdadeiro iniciado está sempre relacionado construtivamente com seu grupo. Voltando ao texto. Estas são as coisas principais que um homem deve realizar ao longo do caminho da iniciação, mas quando ele tiver trabalhado nelas, ele encontrará o caminho, isso ficará claro para ele, e ele então se juntará às fileiras dos conhecedores. Comentário. O aspirante à iniciação, o candidato à iniciação, deve trabalhar constantemente para se tornar qualificado para o aprimoramento vibratório que a iniciação representa. Saturno, o planeta do trabalho, é também um planeta líder do discipulado. Antes de um homem ser iniciado, ele não é um conhecedor. Ele não vê. Em vez disso, ele sente que tateia seu caminho em direção a uma maior liberdade. Voltando ao texto. Outro ponto a ser lembrado é que este esforço para fazer as pessoas cooperarem de forma inteligente com a hierarquia e treiná-las para se juntarem às fileiras da loja é, como apontado anteriormente, um esforço especial, inaugurado na época da Atlântida e continuado até hoje. Desta vez, feito pela hierarquia do planeta, e tem em grande parte a natureza de um experimento. Comentário. Lemos em outros textos como o programa de iniciação foi inaugurado nos tempos atlantes. Naqueles dias, a inteligência da raça tinha atingido um grau de elevação suficiente para tornar isto possível. Notamos que existe algum grau de pressão aplicado. O esforço da hierarquia é fazer com que as pessoas cooperem de forma inteligente com elas e treiná-las para se juntarem às fileiras da loja. O fator pressão e disciplina foi afirmado desde o início. Observamos que o que foi iniciado então como uma experiência ainda é considerado assim. Pode não funcionar na Terra. Em outros lugares, somos informados de que funcionou em Vênus. Há muitas promessas de sucesso na Terra, mas os obstáculos também são formidáveis. Todo sistema de iniciação é realmente uma espécie de intervenção divina. Dado o atraso que se abateu sobre o planeta Terra devido à tragédia da cadeia lunar, está uma intervenção muito necessária. Voltando ao texto. O método pelo qual um homem assume um lugar consciente no corpo de um homem celestial difere em diferentes esquemas planetários. O homem celestial, que usa o nosso esquema planetário como seu corpo de manifestação, escolhe trabalhar desta maneira particular durante este período particular para seus próprios propósitos específicos. Faz parte do processo de vitalização de um de seus centros e de ligação de seu centro cardíaco com sua conexão na cabeça. Comentário. Concluímos do que foi dito que a iniciação se torna um método pelo qual um homem assume um lugar consciente no corpo de um homem celestial. A experiência de iniciação não funciona em todos os regimes. Recebemos uma dica sobre o nosso homem celestial, o homem celestial do esquema terrestre. Ele não apenas está vitalizando seus centros, mas também está ligando o centro do seu coração com a conexão na cabeça. Ele está ligando o coração com o coração na cabeça, o grande lótus de 12 pétalas encontrado no meio do centro acima da cabeça. Ou existe uma ligação entre o centro do coração e aquele dos 7 centros da cabeça que se correlaciona com o centro do coração. Em qualquer caso, o processo parece promover o surgimento do amor-sabedoria, o raio da alma do nosso logos planetário. O amor do coração está unido à sabedoria da cabeça. O seguinte trecho do antigo comentário pode estar vinculado ao processo. Voltando ao texto. Do lótus na cabeça brota a flor da bem-aventurança. Sua forma mais antiga é a alegria. Do lótus no coração brota a flor do amor. Sua primeira indicação, a sabedoria é.
Do lótus na garganta emerge a flor das formas vivas. O primeiro sinal é a compreensão do plano. Dina I 157 to 158. À medida que outros de seus centros são vitalizados e entram em plena atividade, outros métodos de estimulação das células de seu corpo, as mônadas dévicas e humanas, podem ser seguidos, mas por enquanto o cetro cósmico de iniciação, que é aplicado a um corpo celestial homem, da mesma maneira como os bastões menores são aplicados ao homem, está sendo utilizado de tal maneira que produz aquele estímulo específico que se demonstra na atividade do homem no caminho da provação e no caminho da iniciação. Comentário. Esta é uma seção importante do texto. Concluímos que o surgimento daqueles que agora estão trilhando o caminho da provação em grande número e o caminho da iniciação em número significativo se deve a um processo iniciático pelo qual nosso logos planetário está passando. A aplicação do vara cósmica da iniciação é a aplicação do fogo cétuplo flamejante, o cetro do logo solar, conferido a ele pelo logos de Sírius. É denominado cósmico porque o logo solar e mesmo os logoi planetários são considerados, em vários contextos, seres cósmicos. Como sugerido, o nosso logo solar está passando por uma espécie de quarta iniciação menor através do nosso esquema planetário. Parece que a aplicação da vara ocorre ao longo do tempo e não é um evento instantâneo, pelo menos quando o homem julga o tempo. DK está nos contando sobre o modo atual de estimular as células do corpo do logos planetário. Outros modos podem ocorrer, mas estamos bem no meio do experimento com o modo iniciatório de avanço celular. Voltando ao texto. Portanto, o homem deve reconhecer a natureza cíclica da iniciação e o lugar do processo no tempo e no espaço. Este é um período especial de atividade no ciclo de um homem celestial e funciona em nosso planeta como um vasto período de provação ou teste iniciático. É, no entanto, igualmente um período de vitalização e de oportunidades. Comentário. Aprendemos que noutras cadeias do nosso esquema planetário o homem avançou de diferentes maneiras, muitas vezes através da sua própria energia inerente e forçada. O processo de iniciação tal como é aplicado agora pode nem sempre ser operacional. Do ponto de vista humano, o período pelo qual está passando nosso logos planetário e no qual é realizada a experiência com a iniciação parece um período vasto. Para o homem moderno, isso vem acontecendo há milhões de anos, desde a época média da Atlântida. Todo o processo traz as suas provações e testes, bem como as suas oportunidades. A vitalização espiritual da raça humana pode ser grandemente aumentada através do procedimento iniciático. Voltando ao texto. Devemos também nos esforçar para compreender o fato de que a iniciação pode ser vista ocorrendo nos 3 planos dos 3 mundos, e devemos sempre ter em mente o valor relativo e o lugar da unidade, ou célula, no corpo da pessoa. Um homem celestial. Comentário. O foco das iniciações com as quais estamos mais familiarizados parece ser os 3 planos sistêmicos inferiores. Algo de real significado, contudo, está por trás das mudanças que podem ser vistas nos 3 planos inferiores. O homem é uma célula monádica situada no centro do seu logos planetário. Através da iniciação, o valor relativo e o lugar do homem unitário como tal célula são aumentados. A iniciação do homem não visa, em última análise, a sua própria elevação, mas o aperfeiçoamento do corpo corporativo do seu logos planetário. Assim, a iniciação é sempre um processo grupal, mesmo quando seu efeito parece individual. Voltando ao texto. Deve-se enfatizar aqui que as iniciações principais, ou iniciações de manas, são aquelas realizadas no plano mental e no corpo causal. Comentário. Nesta declaração, as iniciações principais incluem o nascimento e o batismo, 2 iniciações do limiar. Estas 2 iniciações, como a transfiguração e a renúncia, são realizadas no plano mental e no corpo causal. Existem iniciações menores que podem ser feitas no plano astral. DK refere-se a estes como iniciações dos elementos. Voltando ao texto. Eles marcam o ponto na evolução onde a unidade reconhece de fato, e não apenas em teoria, sua identidade com o divino Manasaputra em cujo corpo ela ocupa um lugar. Comentário. O divino Manasaputra é o logos planetário no qual a unidade vive, se move e tem o seu ser. O procedimento iniciático revela à unidade o seu lugar e função dentro do seu logos planetário. Voltando ao texto. As iniciações podem ser tomadas no plano físico, no astral e no mental inferior, mas não são consideradas iniciações principais e não são um estímulo consciente, coordenado e unificado que envolve o homem como um todo. Comentário. DK não diz muito sobre tais experiências iniciáticas, exceto para distingui-las das iniciações manásicas maiores. Várias partes do homem podem ser testadas nos 18 subplanos inferiores, mas o homem inteiro não está sujeito a um estímulo unificado por meio disso.
Existem transferências significativas de energia que ocorrem no plano físico. Além disso, à noite, ou em meditação profunda, pode haver certos tipos de experiências iniciáticas que ocorrem nos planos astral e mental inferior. Devemos permanecer alertas para tais eventos, percebendo que são passos preparatórios para a estimulação unificada, consciente e coordenada, característica das grandes iniciações manásicas, da primeira até a quinta iniciação. Além desse ponto, deixamos o mundo de Brahma. Voltando ao texto. Um homem, portanto, pode receber iniciação em cada plano, mas apenas aquelas iniciações que marcam sua transferência de um 4 inferior para um 3 superior são consideradas assim no verdadeiro sentido da palavra. Comentário. De certa forma, estamos falando de transferências de energia entre o centro, sacro para a garganta, centro do plexo solar para coração, centro da base da coluna para a coroa e outros. De outra forma, estamos falando da personalidade como os 4 inferiores e da alma ou tríade espiritual como os 3 superiores. Cada uma das primeiras 4 iniciações marca um foco mais elevado dentro do corpo causal através da abertura de mais pétalas interiores. Também lemos num tratado sobre o fogo cósmico que quando as 3 primeiras iniciações são experimentadas, há uma ativação correspondente nos átomos permanentes da tríade espiritual e, portanto, uma transferência dos átomos permanentes que representam o quaternário para aqueles que representam um triângulo superior de vida da alma. Devemos lembrar que a tríade espiritual é a alma verdadeira e a alma com o corpo causal é a alma envolta. Voltando ao texto. E somente aquelas em que um homem transfere sua consciência do quaternário inferior para a tríade são iniciações principais. Temos, portanto, 3 graus de iniciações. Comentário. Com cada uma das 3 primeiras iniciações, um grau maior de percepção triadal permeia o iniciado. A influência da tríade espiritual penetra na personalidade e, inversamente, o homem é capaz de levar o ponto de tensão que pode atingir na meditação. Concentrar-nos-emos agora em 3 graus de iniciações. Aqueles que envolvem mudanças de foco no subplano. Aquelas que envolvem mudanças de foco planar. Aqueles que envolvem as iniciações menores e maiores de um homem celestial. Voltando ao texto. Primeiro, iniciações nas quais um homem transfere sua consciência dos 4 subplanos inferiores dos planos físico, astral e mental, respectivamente, para os 3 subplanos superiores. Comentário. Este é um tipo definido de iniciação. Em cada plano sistêmico, os 3 pairam acima dos 4. A polarização bem-sucedida da consciência em um dos 3 subplanos superiores é uma espécie de iniciação com relação à consciência expressa naquele plano específico. Voltando ao texto. Quando isso é feito no plano mental, o homem é então conhecido tecnicamente como um discípulo, um iniciado, um adepto. Comentário. Os 3 subplanos superiores do plano mental são conhecidos como mente superior. São, relativamente, dimensões arupa quando comparadas com a concretude dos 18 subplanos inferiores. Quando a consciência é transferida para o corpo causal, o homem é um iniciado de 3º grau. Ele também é algum tipo de discípulo, mas ao descrevê-lo, o termo iniciado geralmente substitui a palavra discípulo. Mas que tipo de adepto ele é? Ele certamente não é um mestre de sabedoria, o estágio que o termo adepto costuma indicar. Como afirmado no texto abaixo, ele é na verdade um adepto menor. Existem certas realizações nas quais ele se tornou adepto. Voltando ao texto. Ele usa então cada um dos 3 subplanos superiores do plano mental como um ponto de partida para sair completamente dos 3 mundos da manifestação humana e entrar na tríade. Comentário. Este processo de sair completamente dos 3 mundos e entrar na tríade é o processo que ocorre de maneira consciente e focada entre a 3ª e a 4ª iniciação. Na 4ª iniciação, o homem está completamente livre da atração dos 3 mundos inferiores e da necessidade de encarnar nesses mundos. Mesmo antes do 3º grau, o homem tem algum grau de contato causal que pode usar para alcançar uma liberdade cada vez maior dos mundos elementares inferiores, mas antes do 3º grau ele não pode polarizar sua consciência à vontade sobre o submundo mental superior. Aviões. Voltando ao texto. Portanto, é evidente que o que se poderia considerar como iniciações menores pode ser realizado nos planos físico e astral, no controle consciente dos seus 3 subplanos superiores. Estas são verdadeiras iniciações, mas não fazem de um homem o que é tecnicamente entendido como um mestre de sabedoria. Ele é simplesmente um adepto de grau inferior. Comentário. Notamos que a palavra adepto pode ser usada para indicar uma unidade de menor realização do que um mestre de sabedoria. Assim como existem dragões de sabedoria menores, também existem adeptos menores.
Aqui as iniciações menores estão confinadas aos subplanos físico e astral. Anteriormente, o plano mental inferior também foi mencionado. Parece haver a indicação de que na primeira iniciação algum novo grau de foco consciente é encontrado nos terceiros subplanos do plano mental superior, no segundo grau no segundo subplano e no terceiro grau no terceiro subplano. A consciência de estar focado no plano mental superior, entretanto, ocorre apenas no terceiro grau. Todas as elevações de subplano para subplano, seguidas de polarização no subplano superior, são iniciações de algum tipo. Voltando ao texto. Em segundo lugar, iniciações nas quais um homem transfere a sua consciência de plano para plano, em vez de subplano para subplano. Aqui entra um ponto a ser cuidadosamente reconhecido. Um verdadeiro mestre de sabedoria não apenas tomou as iniciações menores mencionadas acima, mas também tomou os 5 passos envolvidos no controle consciente dos 5 planos da evolução humana. Comentário. Aqui estamos falando de um processo maior, a transferência de consciência de plano para plano, em vez de subplano para subplano. Estamos falando de grandes contrastes entre aqueles cuja consciência está polarizada nos planos sistêmico, solar físico, astral, mental, búdico ou átmico. Podemos questionar se um mestre de sabedoria alcançou controle completo nos planos budi e átmico. Ele certamente fez isso em relação aos 3 planos inferiores. Ele, pelo menos, deu passos definidos em direção ao controle dos planos búdico e átmico, mesmo que esse controle não seja completo. Um arhata é budicamente polarizado, um mestre de sabedoria é atmicamente polarizado, pelo menos até certo ponto. As referências variam em relação a este grau de polarização atmica. Voltando ao texto. Resta-lhe então receber as 2 iniciações finais que o tornam um Shoan do 6º grau e um Buda, antes que esse controle seja estendido aos 2 planos restantes do sistema solar. Comentário. DK diferencia um Shoan de um Buda. Parece que Gautama Buda foi chamado de Buda quando era Shoan e antes de atingir uma certa posição no 7º grau. Em qualquer caso, sugere-se que um Shoan estendeu seu controle ao 6º plano sistêmico e que um Buda estendeu o controle ao 7º. Neste aspecto, o Cristo é agora um Buda, Buda Maitreya. As reflexões sobre o status iniciático e o controle planar são apresentadas aqui de uma forma muito linear. Não há dúvida de que há grande verdade no que é dito, mesmo que outras referências mostrem um mestre concentrando-se principalmente no budismo e um iniciado de 6º grau concentrando-se principalmente no atmicamente. Voltando ao texto. É óbvio, portanto, que é correto falar das 7 iniciações, mas seria igualmente correto enumerar 5, 10 ou 12 iniciações. Comentário. Este é um ponto importante, embora altamente abstruso, e deveria nos encorajar a tomar uma atitude cautelosa ao enumerar as iniciações que são possíveis para a unidade, homem. Muito dependerá do nosso ponto de partida e de quantas iniciações provisórias estão incluídas na nossa enumeração. Voltando ao texto. A questão é complicada para os estudantes de ocultismo, devido a certos fatores misteriosos sobre os quais eles naturalmente nada sabem e que devem permanecer para eles, até agora, totalmente incompreensíveis. Comentário. Pois bem, é certo que não vamos penetrar nesta afirmação. Está tremendamente velado. Voltando ao texto. Esses fatores baseiam-se na individualidade do próprio homem celestial e envolvem mistérios como seu karma particular, o objetivo que ele pode ter em vista para qualquer ciclo específico e o direcionamento da atenção do ego cósmico de um homem celestial para seu reflexão, o homem celestial em evolução de um sistema solar. Comentário. 3 fatores estão relacionados com a nossa incapacidade de enumerar claramente o número de iniciações que o ser humano pode enfrentar. O karma particular de um homem celestial. O objetivo do homem celestial para qualquer ciclo específico. A transformação do ego cósmico, isto é, a expressão causal do homem celestial, para seu reflexo nos 3 mundos inferiores, considerados cosmicamente. Em outras palavras, existe uma relação insondável entre o anjo solar de um homem celestial e a expressão da personalidade desse homem celestial no sistema solar. A analogia é semelhante à relação do ego do homem no plano mental superior com a personalidade que funciona nos 3 mundos inferiores. Quando é que o anjo solar que supervisiona uma unidade humana volta sua atenção para essa unidade? Durante o desenvolvimento da 5ª pétala do lótus egóico. Talvez haja uma analogia quando buscamos aquele momento em que o ego cósmico de um homem celestial volta sua atenção para seu reflexo. Que estágio de desenvolvimento egóico cósmico é necessário para tal viragem de atenção? Voltando ao texto. Um fator adicional também pode ser encontrado em certos períodos de estimulação e de maior vitalização, como os produzidos por uma iniciação cósmica.
Comentário. Nosso logo solar está no meio de uma iniciação cósmica que envolve, por exemplo, o esquema terrestre. A interação iniciática entre o logo solar e o nosso logos planetário pode criar condições insondáveis que tornam impossível ao homem compreender com confiança a natureza e a numeração das várias iniciações pelas quais ele pode passar. Voltando ao texto. Esses efeitos externos produzem naturalmente resultados nas unidades ou células do corpo do homem celestial, e muitas vezes levam a acontecimentos imprevistos e aparentemente inexplicáveis. Comentário. DK aponta para causas muito além da nossa compreensão ou controlo. Se encontramos obscuridades enquanto estudamos o ocultismo espiritual, a causa de todas as obscuridades não pode ser atribuída à nossa estupidez como estudantes. Voltando ao texto. Terceiro, iniciações nas quais um homem celestial pode receber uma iniciação menor ou maior, envolvendo assim toda a sua natureza. Comentário. No que diz respeito ao minúsculo homem unitário, essas iniciações, sejam maiores ou menores, da perspectiva de um homem celestial, serão sempre de extrema importância. Nosso homem celestial está passando por uma quarta iniciação deste tipo neste momento. Contudo, não é uma iniciação cósmica. Confronte com um tratado sobre o fogo cósmico 384. Voltando ao texto. Por exemplo, quando a individualização ocorreu durante a Lemuriana, ou a terceira raça raiz, e a família humana neste ciclo definitivamente entrou em manifestação, isso significou uma iniciação importante para o nosso homem celestial. Comentário. Pode ser necessário diferenciar entre os termos iniciação maior e iniciação cósmica. Vimos como o nascimento e o batismo devem, no contexto aqui utilizado, ser considerados como iniciações maiores, embora em outros contextos o terceiro grau inicie o ciclo de iniciações maiores. É possível que o homem celestial esteja experimentando uma série de iniciações grandes, mesmo que ainda não sejam iniciações cósmicas. As iniciações principais seriam aquelas vivenciadas através de uma cadeia planetária. Uma iniciação cósmica envolveria todo o esquema planetário. Muito depende também do que se entende por nosso homem celestial. Não apenas o senhor do esquema terrestre é um homem celestial, mas também o senhor da cadeia e até mesmo um senhor do globo. Cuidado é necessário. O homem celestial do nosso esquema terrestre tem como meta a segunda iniciação cósmica. Faria sentido pensar que há cerca de 21 milhões de anos ele experimentou sua primeira iniciação cósmica? O prazo parece muito curto. Voltando ao texto. O atual estímulo ao esforço hierárquico está conduzindo a uma iniciação menor. Comentário. O atual estímulo ao esforço hierárquico está conduzindo a uma quarta iniciação para o nosso logos planetário através da nossa quarta cadeia e quarto globo. No entanto, esta iniciação deve ser considerada menor quando comparada com a individualização do homem através da vinda dos senhores da chama. Voltando ao texto. Cada grande ciclo vê uma grande iniciação de um homem celestial assumida em um ou outro globo, e aqui novamente residem complicações e muito alimento para reflexão. Comentário. Não sabemos o que DK quer dizer aqui com grande ciclo. Ele quer dizer uma rodada de esquema? Uma corrente redonda? 7 iniciações são o objetivo do nosso homem celestial. São estes os chamados principais? Parece que tais iniciações deveriam referir-se a 7 cadeias, com uma para cada cadeia. A vinda do Senhor da Chama foi a iniciação principal para nossa cadeia? Parece que dentro do esquema terrestre estamos vivenciando o quarto esquema rodada exatamente quando o logos do esquema de Vênus está experimentando o quinto. Talvez a individualização tenha sido a principal iniciação para a quarta ronda do esquema, enquanto a quarta iniciação agora em processo tem mais influência na nossa cadeia. Obviamente, a complicação é grande e será necessário muito pensamento intuitivo, perseguido ao longo do tempo, para desvendar o mistério. Voltando ao texto. Aos 3 pontos acima, poderíamos também acrescentar brevemente o da entrada ou saída de qualquer raio específico. O pouco que se pode dizer sobre este ponto, que é uma das maiores dificuldades, pode ser resumido nas 3 afirmações seguintes. Comentário. Estamos falando dos tipos de iniciação que podem ser encontrados à medida que o minúsculo homem unitário tenta encontrar seu lugar e posição dentro de seu logos planetário. A entrada e a saída das energias dos raios contribuem para o processo iniciático e acrescentam mais complicações. Seria reconfortante se o ocultismo lidasse apenas com princípios grandes e simples, mas deve ser óbvio que o mestre DK vê um mundo muito complicado, cuja complexidade provavelmente consideraríamos surpreendente se pudéssemos conhecê-lo. Vamos agora resumir os pontos relativos ao efeito dos raios sobre o procedimento iniciático pelo qual o homem está passando. Voltando ao texto.
Primeiro, que as iniciações recebidas nos 4 raios menores não estão em igualdade com as iniciações recebidas nos 3 raios maiores. Isto é um tanto complicado pelo fato de que dentro do esquema planetário, durante a evolução cíclica, um raio menor pode ser temporariamente considerado como um raio maior. Por exemplo, neste momento específico do nosso esquema planetário, o 7º raio da lei ou ordem cerimonial é considerado como um raio principal, sendo um raio de síntese, e um raio no qual o Mahashoin está mesclando seu trabalho. Comentário. As iniciações que conduzem à 5ª iniciação são realizadas no 7º, 6º, 5º e 4º raios, respectivamente. A 5ª iniciação é recebida no 1º raio, a 6ª iniciação no 3º raio e a 7ª iniciação no 2º raio. Obviamente, a 5ª, 6ª e 7ª iniciações são de maior importância que as 4 anteriores. Na nossa era atual, a humanidade está tendo a oportunidade de receber a 1ª iniciação. Esta oportunidade pode estar correlacionada com o facto de o 7º raio, geralmente não ser um raio principal, ser agora considerado assim. É claro que existem muitas outras razões pelas quais esta oportunidade de 1º grau pode agora ser oferecida à humanidade. Voltando ao texto. Em segundo lugar, que as 3 primeiras iniciações são tomadas no raio do ego e ligam o homem à grande loja branca. Os 2 últimos são tomados no raio da mônada e têm um efeito definido no caminho do serviço que será escolhido mais tarde pelo adepto. Comentário. Esta é uma afirmação muito importante, mas uma visão alternativa é possivelmente dada em LOMP 267, onde é sugerido que após a 2ª iniciação um homem pode mudar para o ashram de raio que corresponde ao seu raio monádico. Surge uma questão quanto à importância do raio monádico na obtenção da 3ª iniciação. Está implícito ou ativo nessa iniciação? Embora tenha sido afirmado em diversas referências que os caminhos cósmicos no caminho da evolução superior não são, per si, caminhos de raios, fica claro a partir desta referência que o raio monádico e as 2 iniciações finais, a 4ª e 5ª iniciações planetárias, têm impacto definido sobre o caminho superior que será escolhido pelo iniciado na grande decisão. A 6ª iniciação. Voltando ao texto. Esta afirmação deve estar ligada àquela feita anteriormente, que afirmava que a 5ª iniciação tornava um homem membro da loja maior, ou irmandade, em Sírios, sendo literalmente a primeira das iniciações sirianas. Comentário. O mestre da sabedoria é apenas um humilde aprendiz iniciado em relação à irmandade em Sírios. Se a 5ª iniciação for recebida no raio da mônada, então a 1ª iniciação siriana será recebida no raio da mônada. Provavelmente é o raio monádico que determina em grande parte se o iniciado do 6º grau trilhará o caminho para Sírios. As mônadas do 3º raio trilham o caminho para Sírios, dotadas são de um grande desenvolvimento manásico. Não podemos dizer não, porque o Buda, uma mônada do 3º raio, deveria ter seguido esse caminho, mesmo que, presume-se, ele não o faça agora. Voltando ao texto. A 4ª iniciação é a síntese das iniciações do limiar na loja siriana. Comentário. Para o ser humano engajado nas iniciações planetárias e solares, as 2 primeiras iniciações, o nascimento e o batismo, são consideradas iniciações do umbral. Para quem está entrando no sistema de iniciações de Sírios, as primeiras 4 iniciações planetárias da Terra são consideradas iniciações do limiar. Voltando ao texto. Finalmente, de acordo com o raio no qual a iniciação é tomada, depende em grande parte o caminho de serviço subsequente. Comentário. Esta é uma reafirmação do que foi sugerido anteriormente. Estamos falando da 4ª e da 5ª iniciações, do raio sobre o qual elas são recebidas, o raio monádico, e do impacto dessas iniciações e do raio sobre o qual elas são recebidas no caminho subsequente de serviço. Voltando ao texto. O dia da oportunidade. A questão pode ser feita aqui, onde esta informação é de valor para o aluno. Para ilustrar isso, seria sábio se os estudantes ponderassem o significado da chegada do atual raio da lei cerimonial ou magia. É o raio que lida com as forças construtoras da natureza, que se preocupa com a utilização inteligente da forma pelo aspecto vida. Comentário. DK está sugerindo que as informações transmitidas no IHS podem, de fato, ser usadas, especialmente porque a entrada do 7º raio da lei cerimonial da magia tornará a utilização mais possível. Os leitores deste magnífico livrinho podem se perguntar como essas informações tão obscuras poderiam ter aplicação. Voltando ao texto. É em grande parte o raio do trabalho executivo, com o objetivo de construir, coordenar e produzir coesão nos 4 reinos inferiores da natureza. Distingue-se em grande parte pela energia que se manifesta no ritual, mas esta palavra ritual não deve ser reduzida ao seu uso atual em conexão com o ritual maçônico ou religioso.
A sua aplicação é muito mais ampla do que isso e inclui os métodos de organização que são demonstrados em todas as comunidades civilizadas, tais como no mundo do comércio e das finanças, e nas grandes organizações empresariais que podem ser vistas em todo lado. Comentário. DK está falando da entrada deste raio mais prático, o sétimo. É claro que o sétimo raio é um grande raio financeiro, assim como o terceiro, num sentido mais abstrato. O sétimo raio promove a coesão, assim como o segundo raio. Voltando ao texto. Acima de tudo, o seu interesse reside para nós no facto de ser o raio que traz oportunidades às raças ocidentais, e através desta força vital da organização executiva, do governo por regra e ordem, por ritmo e por ritual, irá chegar ao momento em que as raças ocidentais, com a sua mente ativa e concreta e a sua vasta capacidade de negócios, poderão tomar a iniciação. Uma iniciação, devemos lembrar, num raio que é temporariamente reconhecido como um raio principal. Comentário. DK chega ao ponto. A chegada do sétimo raio sinaliza a oportunidade iniciática para as raças ocidentais. Ele fala amplamente de oportunidade em relação à primeira iniciação. Voltando ao texto. Um grande número de iniciados e daqueles que obtiveram o adepto no último ciclo foram orientais e aqueles em corpos hindus. Este ciclo foi dominado pelo sexto raio, que está acabando de desmaiar, e pelos 2 anteriores. Comentário. DK está falando de 2 raios anteriores ou de 2 ciclos anteriores? Podemos estar falando aqui de um ciclo maior do que simplesmente uma era equinocial. O sexto raio de um ciclo maior está em expressão há milhares de anos. Voltando ao texto. Por exemplo, o sétimo raio da organização cerimonial está entrando agora e o sexto raio da devoção está saindo. No entanto, este sexto raio é um ciclo de raios importante e a sua influência não desaparecerá totalmente nos próximos 20.000 anos. Psychologia Esoterica 1190. Na preservação do equilíbrio, chegará agora o momento em que será visto um período de realização por parte dos ocidentais, e isto num raio adequado ao seu tipo de mente. Comentário. Podemos questionar se esta realização deve ocorrer dentro dos próximos 2.500 anos ou mais, ou se com a chegada da Era de Aquário Maior, de 25.000 anos, uma expressão maior do sétimo raio também estará conosco, durando também aqueles muitos milhares de anos. Voltando ao texto. É interessante notar que o tipo oriental atinge seu objetivo através da meditação, com mínimo de organização executiva e ritual, e que o ocidental alcançará em grande parte através da organização que a mente inferior produz, e um tipo de meditação cuja intensa concentração empresarial pode ser considerado uma ilustração. Comentário. Não podemos interpretar o progresso ocidental em termos orientais. Aqueles que estão ativamente empenhados no Ocidente no trabalho empresarial e organizacional estão a progredir espiritualmente ao longo da sua própria linha. É interessante, no entanto, notar como o Oriente adoptou os costumes ocidentais e está cada vez mais envolvido em intenso trabalho empresarial e organizacional. Voltando ao texto. A aplicação unidirecionada da mente por um homem de negócios europeu ou americano pode ser considerada um tipo de meditação. Na purificação do motivo subjacente a esta aplicação chegará, para o ocidental, o seu dia de oportunidade. Comentário. Neste momento, o motivo do trabalho empresarial e organizacional pode ser justamente considerado bastante egoísta e pessoal, embora haja naturalmente exceções. Se a motivação for purificada e o serviço for prestado, as capacidades do empresário europeu ou americano podem facilmente levar à iniciação como as capacidades mais abstratas demonstradas pelo estudante oriental. Voltando ao texto. Aproveitando as oportunidades atuais e em conformidade com as regras para trilhar o caminho, muitos no Ocidente terão a oportunidade de dar estes passos adicionais. Essa oportunidade será encontrada pelo homem que estiver pronto no lugar onde se encontra e nas circunstâncias familiares da sua vida cotidiana. Comentário. DK está a dizer ao estudante ocidental que ele não precisa de abandonar os seus hábitos ocidentais se quiser alcançar resultados. Isto seria contraproducente. Há muitas maneiras de conquistar o direito de estar diante do iniciador. Alguns estudantes no Ocidente sentem que devem fugir do mundo enlouquecido e entrar em reclusão para alcançarem o sucesso espiritual. DK está tentando dizer a esses estudantes para permanecerem onde estão e alcançarem o lugar onde o karma e a oportunidade dharmica os colocaram. Voltando ao texto. Será encontrada na atenção ao dever, na superação de testes e provações, e naquela adesão interior à voz do Deus interior, que é a marca de todo candidato à iniciação. Comentário. Esta atenção, esta superação de provas e provações, esta adesão interior à alma pode ser alcançada em quaisquer circunstâncias. Voltando ao texto.
A iniciação envolve exatamente aquilo que é feito diariamente por qualquer um que esteja conscientemente se esforçando para treinar. O próximo ponto a ser alcançado e o próximo trabalho a ser realizado é apontado pelo mestre, ou o Deus interior. Ou o mestre de um homem se ele estiver conscientemente consciente dele, e a razão é dada. Comentário. A apresentação da iniciação feita por DK é intensamente prática. Envolve muito trabalho no plano físico e nenhuma fuga para o vazio espiritual. Voltando ao texto. Então o professor fica de lado e observa o aspirante realizar. Enquanto ele observa, ele reconhece pontos de crise, onde a aplicação de um teste fará uma de duas coisas. Focalizará e dispersará qualquer mal remanescente não vencido, se esse termo puder ser usado aqui, e demonstrará ao discípulo tanto sua fraqueza e sua força. Comentário. DK discute o que o professor vê enquanto observa o aspirante tentar alcançar. Surgem pontos de crise, e esses pontos têm o seguinte efeito. Eles focalizam e dispersam qualquer mal remanescente não conquistado. Sim, existe mal no aspirante à iniciação e deve ser visto, focado e dispersado. Esses pontos de crise demonstram ao discípulo tanto suas fraquezas quanto seus pontos fortes. Ele deve aprender a conhecer a si mesmo, para melhor ou para pior. Só assim ele poderá controlar-se de forma inteligente e fazer progressos reais. Voltando ao texto. Nas grandes iniciações, o mesmo procedimento pode ser visto, e a capacidade do discípulo de passar por esses testes e estágios maiores depende de sua capacidade de enfrentar e superar os testes diários menores. Comentário. É apresentada uma imagem de progresso gradual. Maiores conquistas dependem de conquistas menores. Cada conquista leva a maiores oportunidades. Voltando ao texto. Aquele que é fiel no mínimo, também é fiel no muito. É uma declaração de fato oculta e deveria caracterizar toda a atividade diária do verdadeiro aspirante. Comentário. Isto é profundamente verdadeiro e compreender esta verdade restauraria o bom senso a muitos aspirantes que dele necessitam urgentemente. Nada é pequeno demais para justificar a atenção cuidadosa do aspirante à iniciação. Como sugere o mestre M, o menor grão de areia pode parar a roda maior. Voltando ao texto. O muito é superado e ultrapassado, porque é considerado simplesmente como uma intensificação do normal. Comentário. DK aponta para a normalidade santificada do iniciado. O iniciado em progresso construiu uma base de bons hábitos espirituais e ritmos produtivos que o ajudarão a superar as dificuldades cada vez maiores que encontrará. Voltando ao texto. E nenhum iniciado jamais passou no grande teste da iniciação se não se acostumasse a passar em testes menores todos os dias de sua vida. Os testes passam então a ser considerados normais e são considerados, quando encontrados, como parte da estrutura habitual de sua vida. Comentário. Estas são palavras muito sérias. Por mais simples que sejam, devemos ponderar sobre eles e ver onde podemos estar a negligenciar oportunidades preparatórias que podem ser encontradas nas nossas circunstâncias imediatas de vida. O habitual, bem executado, leva ao desempenho bem-sucedido daquilo que agora parece incomum. Voltando ao texto. Quando esta atitude mental é alcançada e mantida, não existe surpresa ou possível derrota. Comentário. Essencialmente, DK está nos dizendo que ao longo do caminho da iniciação encontraremos mais do mesmo, mas a sua intensidade aumentará. Devemos desenvolver a sensação de que estamos a caminho. Devemos perceber que aqui e agora e nas circunstâncias da nossa vida diária normal, estamos nos preparando para enfrentar o iniciador que apenas confirmará o estado iniciado de consciência que construímos através do desempenho bem-sucedido em todas as circunstâncias, externas e internas, com os quais fomos confrontados.